diversão. É muita natureza com a cara do Maranhão. É muita adrenalina, você vai sonhar com isso. Vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso. Valparaíso Adventure Park. Viva essa aventura! Seja bem-vindo ao nosso universo de possibilidades e sinta-se em casa. Surpreenda-se com os produtos da Landry Comfort. Chegou a hora de mergulhar em uma combinação de formas, cores, momentos e tudo que nos aconchega. Porque aqui, na Landry Comfort, o que nos inspira é poder atender você, cliente e amigo, com a qualidade e dedicação que você merece. Landry Comfort, Avenida dos Holandeses, número 9, quadra 8, São Luís, Maranhão. A pandemia de Covid-19 não acabou. Lutar contra essa doença continua em suas mãos. Os cuidados não podem parar. Inclusive, para quem já foi vacinado ou contraiu a doença, sempre use máscara, aí do jeito correto. Não esqueça a lavagem e do álcool em gel para higienizar as mãos. Conserve sempre um distanciamento seguro. Mantendo os cuidados, você se protege e protege os seus. Assembleia Legislativa do Maranhão. Todos contra o coronavírus. Tá a fim de um corte diferenciado e atendimento personalizado? Vem pra cá! Barbershop Velho Chico! Barba, cabelo e bigode? Corte zero. Corte degradê. Pigmentação. Corte zero por apenas R$10. De terça a domingo, na rua Renato Viana, na Vila Ivar Saldanha. Telefone 98801-8007. 8801-8007. Velho Chico Barbershop. Mercearia, açougue, feirinha, restaurante, padaria, tudo tem aqui. Um universo de produtos pra sua casa, variedade, preço baixo pra valer. Supermercado Universo é pra quem tá longe ou perto. Se você não vem aqui, a gente vai até você. Vem pro Supermercado Universo, nosso prazer é sempre lhe atender. Supermercado Universo, crescendo com você. Siga o Supermercado Universo e conheça a nossa delivery. Avenida principal do Jardim Aberto. Crescendo com você. Mídia exterior 24 horas. Impactooutdoor.com. Entre em contato conosco 3236-7136 e o WhatsApp 98894-9422. O Valparaíso completa 15 anos e você é nosso convidado para comemorar. Dia 17 de outubro tem a energia eletrizante da banda Eva ao vivo. Minha pequena Eva. Fazendo aquele som e botando todo mundo pra dançar. E mais, associado, reserve seu convite gratuito com antecedência na bilheteria do parque e garanta seu lugar nessa festa. Música boa, um mês inteiro repleto de surpresas e experiências memoráveis esperando por você. Valparaíso, 15 anos. Desbrave grandes emoções. Bom, agora que a gente faturou, é hora de voltar ao show. Rádio Guará. Voltando ao show, ó, 10h06 dessa manhã gostosa de sábado dia 16 de outubro de 2021. E hoje é um programa especial, né? Programa que a gente comemora 1 ano no ar. Ai, eu tô muito feliz, muito feliz. Olha, gente, agora imagine-se na seguinte situação. Você está em casa ou no carro, escutando o programa de rádio de maior audiência local e, de repente, o locutor para tudo e começa a narrar como se fosse ao vivo uma invasão alienígena a menos de 60 quilômetros da tua residência. Detalhe, em uma época em que nem existia internet nem telefonia celular. E aí? O que você faria? Imaginaria que era o final do mundo? Ficaria em pânico e pediria perdão por todos os pecados? Ou não, né? Como diria Caetano Veloso. Ou correria para o campo de pouso alienígena para tentar manter contato ou fazer logo amizade com seres de outro planeta? E aí? Pois é, gente, muitos sabem que essa situação foi vivida na costa leste dos Estados Unidos em 1938, durante a transmissão da novela A Guerra dos Mundos, de Herbert Wells, transmitida pela rádio CBS na voz de Orson Welles. Agora, o que muitos não sabem é que existiu um produto brasileiro que também causou comoção e pânico. É verdade, claro, obedecendo às devidas proporções. Em 30 de outubro de 1971, a Rádio Difusora AM de São Luís
fez uma edição de A Guerra dos Mundos. Na época, os idealizadores do projeto queriam, de um lado, aumentar a audiência da rádio AM, que já enfrentava a televisão. Do outro, provar que mesmo diante de novos veículos, o rádio ainda tinha um forte apelo popular, capaz de causar comoção e pânico. A invasão alienígena no Maranhão foi narrada no dia 30 de outubro de 1971, um sábado pela manhã. Imagina, como se fosse um sábado, né? De programa Alto Astral. Ai, gente, dia do aniversário da Rádio Difusora AM. O roteiro foi construído pelos profissionais Sérgio Brito, Elvas Ribeiro, José Branco, Raiol Filho, Bernardo de Almeida, Reinaldo Farai, José Faustino dos Santos, Fernando Melo e Manuel José Pereira dos Santos. E para contar os detalhes, ele está aqui do meu lado, ó. Manuel Pereira dos Santos, que foi o responsável pelos efeitos sonoros desse que foi uma sensação na rádio brasileira nos anos 70, né, seu Manuel? Bom dia! Bom dia, seu Manuel! Bom dia! Bom dia, Berecini! Bom dia! Bom dia! Seu Manuel, primeiramente, é uma honra estar com o senhor aqui do meu lado, é uma honra trazê-lo ao estúdio da Rádio Guará, a trazê-lo ao programa Alto Astral, para a gente poder dividir esse momento que foi muito importante, né, para a Rádio Brasileira. Eu também agradeço a você, a Rádio Guará, e é muito importante porque se contar a história, né, uma história que repercutiu muito durante esses anos todos. É muito importante se contar para as pessoas mais novas, saber como é que isso aconteceu na época, né? E mais importante, esse ano, né, dia 30 de outubro, que já é um dia especial, né, gente? Aniversário do seu Manuel é no dia 30 de outubro. Então, é um dia duplamente emocionante para o senhor, né? Sim, sem dúvida. Na época também foi. Porque, na verdade, só para corrigir aqui que alguns livros e história contam, o aniversário da rádio, na verdade, é dia 29 de outubro. 29. E nós fizemos dia 30 porque a gente achava que sábado seria mais importante, mais emocionante, a gente poderia fazer mais coisas, né? Introduzir mais coisas durante o programa no sábado. E foi um susto terrível, né? Que sábado pelas manhãs as pessoas estão em casa, não estão trabalhando, estava todo mundo descansando e assistindo um programa que eu acredito era um programa de grande audiência, né, na época, né? Era o Paradão, não é isso? São Luís Rite Parede, que era o nome oficial do programa, o Parador do Raiol, que era um apelido, na verdade, disso aí. Mas o programa começou, na verdade, às 7 da manhã. Quando a difusora tinha um programinha de notícias de 7 às 7h15, mais ou menos da manhã, que dava as primeiras notícias do dia. E foi daí que nós começamos o programa. Nesse programa de notícias, a gente dá a primeira notícia que cientistas teriam avistados através de um telescópio em Nevada, nos Estados Unidos, objetos incandescentes no espaço. Essa era a primeira notícia que levantava a curiosidade dos ouvintes. Mas vocês chegaram a idealizar, isso teve um projeto com antecedência, vocês eram meninos, né? Era um bando de meninos ali querendo fazer uma brincadeira ou teve algo sério? Vocês queriam realmente fazer ali uma alusão ao que aconteceu nos Estados Unidos? Não, tinha uma intenção de fazer bem feito uma cópia. Na verdade, era um pouco de plágio do programa produzido nos Estados Unidos nos anos 30, sendo que a gente teve a preocupação de fazer toda a adaptação para todos os ambientes do Maranhão, né? Então, onde o disco voador ia pousar, o que seria dizer de notícias, mas todas as notícias, aquilo tudo era inventado, não tinha nada que fosse real, na verdade, né? Não, e o senhor cuidava dos efeitos sonoros, né? Então lá a imagem dos alienígenas, aqueles barulhinhos, era o senhor que colocava no ar. Eu era técnico, eu continuo sendo técnico de eletrônica, embora tenha estudado muito mais do que na época. Na época era muito difícil você ter efeitos eletrônicos, né? Não é como hoje que você vai lá no computador e baixa 3, 4 efeitos e tudo bem. Naquela época isso não existia disponível. Então, e como eu era técnico, eu tinha instrumentos de laboratório de geradores de áudio para fazer testes e equipamentos, e eu utilizei esses áudios, que eram desconhecidos da maioria das pessoas, para poder
simular como se aquilo fosse ruídos produzidos pelos discos voadores. Perecini também está aqui conosco no estúdio da Rádio Guará, também é muito amigo do seu Manuel, né? E então, Perecini, uma história aí que deve ter causado um rebuliço na época. Primeiro, deixa eu externar aqui minha satisfação de estar acompanhando o Manuel, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, além de uma amizade enorme também. Lá vocês eram um grupo de pessoas que trabalhavam lá na rádio. Como é que surgiu a ideia? De quem foi o mentor da ideia dessa brincadeira? Obrigado pelas considerações, Perecini. Eu também tenho uma consideração, eu admiro muito também, né? E a gente há muitos anos já se conhece, né? É o seguinte, o que aconteceu na época foi que o Sérgio Brito, que não era funcionário da rádio, mas era um jornalista freelance, que estava sempre lá e produzia algumas coisas, chegou com uma revista, eu não me lembro se é a revista Cláudia, era uma revista da época muito conhecida. Nessa revista tinha a comemoração desse programa do Elvis feito nos Estados Unidos, e trazia toda a tradução do programa, como é que o programa tinha sido produzido e tinha sido ido ao ar. Com essa sequência e esse roteiro, ele mostrou para mim, fui eu e o Fernando Melo, e como a gente não tinha nada o que fazer, a gente vivia inventando o que fazer. Falei que eram os meninos, né? Nós achamos genial, vamos fazer isso no aniversário da rádio, isso era uns 10 dias antes, né? E vamos fazer, tá, vamos lá. E começamos a ler o script todo que tinha na revista e começamos a dizer o que é que nós vamos fazer. Eu me lembro muito bem, a gente, numa das reuniões que a gente fez, eu, Fernando Melo e o Sérgio Brito, onde é que esse disco voador vai descer, né? Aí, o Campo de Perizes, que é um lugar sinistro e tal, né? Naquela época, então, era muito longe o Campo de Perizes, né? Você, para sair da ilha, você tinha que enfrentar o Campo de Perizes que não era nem asfaltado, né? E tudo isso era meio místico. Outra coisa, se dizia muito, você vai, cuidado, você vai ficar no prego no Campo de Perizes, você não tem para onde ir, né? Não tem pôr de gasolina, não tinha nada, né? E isso fez com que o Campo de Perizes fosse o alvo do pouso dos discos voadores. E daí montamos todo o roteiro. E algumas coisas, alguns eventos dentro desse foram gravados, né? Pouca coisa. Mas foram gravados para se colocar naquele momento, tá? E o restante tudo era simulação. Feita em estúdio, ao vivo, mas feito dentro do estúdio. E ainda tinha uns efeitos também, né, seu Manuel? Como se o repórter estivesse sendo abduzido pelos ETs, né? Vocês fizeram... Não, é um episódio do programa onde o J. Alves se desloca do aeroporto para Campo de Perizes. Veja bem, naquela época a gente não tem a tecnologia que tem hoje para poder falar do Campo de Perizes. Se a pessoa analisasse bem, como é que esses caras estão falando do Campo de Perizes ao vivo, não né? Tinha. Mas aí, externa, né? Na emoção do programa, a turma já estava acreditando em qualquer coisa. Primeiro que a rádio tinha muita credibilidade, era líder de audiência, tudo isso influencia muito, né? Mas ele não tinha com quem confirmar isso, não tinha internet, não tinha WhatsApp, nem nada, nem telefonia, era muito difícil. E ele, durante a reportagem, quando ele começa a descrever como é que estavam os discos voadores pousados no Campo de Perizes, né? Ele começa a relatar que alguma coisa está fazendo barulho, abrindo as portas, saindo fumaça e tal, e aí entra o chiado, que é o efeito sonoro. Que é o seu Manuel comandava esse chiado. Como se a unidade móvel tivesse saído do ar, né? Como se você tirar o transmissor da TV do ar, você vai escutar na tua TV um chiado. Aí aquilo ali. E imediatamente o locutor de cabine avisa que repete para que ele entre em contato, vê se restabelece a comunicação, e não restabelece nada. Então ele avisa logo, aí era o Rael Filho na cabine, dizendo para os familiares que ele não se preocupasse, que ele estava tomando todas as providências para resgatar o... Agora, Manuel, tem relatos que durante a transmissão da rádio, religiosos começaram a reunir gente para fazer pregação, gente acendendo vela, gente se ajoelhando. Criou-se um terror, de acordo com esses relatos, né?
vocês dentro da rádio tinham noção do que estava acontecendo lá fora, naquele momento da brincadeira? Não tínhamos. De vez em quando chegava alguém, abria a porta do estúdio. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não, mas o telefone, parece que o telefone da rádio não parava de tocar. Mas a gente estava tão empolgado dentro do estúdio e cuidando para que as coisas saíssem no momento certo e tudo, que às vezes chegava e dizia, rapaz, esse negócio aí tá dando a maior confusão hoje, só viu? Aí dizia, que nada, pô, é uma brincadeira. Né? A gente falava que a gente não tinha ideia exatamente do que estava acontecendo lá fora. Nós tivemos ideia depois que o programa terminou. Foi daí que a polícia chegou. A polícia não era a polícia do Exército. O Exército chegou e tudo mais. E aí, na hora que o Exército entrou pela rádio adentro? Já tinha terminado o programa. Não, mas aí vocês tomaram dimensão do troço. Sim, aí chegou um carro-choque com vários policiais, acho que uns 20 ou 30, já não deixava mais ninguém nem entrar nem sair da rádio, e a gente no estúdio, ficamos lá no estúdio, e a gente achou que não ia acontecer nada, a princípio, né? Mas depois a gente viu que ele mandou fechar a rádio, a televisão só ia pro ar às 5 da tarde. Então, mas ele não deixou, o Exército não deixou mais a TV também ir pro ar. Então nós ficamos fora do ar 3 dias, tanto rádio e TV. E a TV só tinha uma em São Luís, né? Mas ficou fora do ar, não houve, ninguém convenceu isso. Só que nesse momento, no programa, já se tinha notícias dadas durante o programa que nos Estados Unidos os ETs teriam invadido tudo, né? E que o exército americano tinha sido dizimado por eles, quer dizer, o que o exército do Brasil 24BC vinha fazer aqui para combater as coisas? Nada, né? O que fazer? Olha que interessante, os relatos sobre as consequências da transmissão são conflitantes, mas sabe-se que com certeza o comércio do centro histórico de São Luís fechou as portas. As pessoas queriam ir o quanto antes para suas casas, a fim de, entre parênteses, morrer ao lado dos familiares. Naquele dia, os motoristas de táxi tiveram trabalho de sobra. Ganharam muito dinheiro, né, Manuel? Tinha motorista de táxi nem queria levar os passageiros, isso eu soube também. Olha aqui, aí tem uma declaração na época que o seu Manuel deu, ó, abre aspas, não tínhamos o que fazer, era uma brincadeira, mas não sabíamos o alcance e o poder do veículo que tínhamos nas mãos, afirmou, né, Manuel Pereira dos Santos, o Pereirinha, responsável pelos efeitos sonoros do programa, que foram fundamentais para ampliar a sensação de pavor dos ouvintes, que ajudou muito, né? Então o trabalho do seu Manuel foi realmente ali fundamental para que a população ficasse em pânico. Na memória coletiva da cidade, há lembranças de pessoas acendendo velas, como o Perecina acabou de dizer. Teve uma unidade do Corpo de Bombeiros, chegou a ser acionada durante o programa, sabia disso? Não, eu te soube que uma unidade do Corpo de Bombeiros foi para o Campo de Perícia. Foi para o Campo de Perícia. Gente, as consequências para os radialistas, que claro, ninguém foi preso ou processado, só não foram maiores porque eles conseguiram enxertar. Agora que eu quero que o senhor conte, como que o senhor conseguiu ali, porque poderia ter consequências piores, né? Que foi acionado o Exército, a Polícia Federal. Como que vocês conseguiram consertar essa situação de brincadeira? O seguinte, nós depois... A rádio ficou fechada, nós ficamos detidos por algumas horas, acho que no final da tarde liberaram, nós fomos para casa, porque não encontraram nenhum incidente assim mais grave, na verdade. Era pânico, mas não houve assim, nenhum incidente que se souber, que alguém tivesse relatado mais grave. Nós descobrimos durante esses 3 dias, por quê? Ficou fechado 3 dias, porque os sensores, que na época da Revolução, do Exército, que era a ditadura brasileira, né? Tinha uma lei que dizia o seguinte: se você fizesse, que hoje chama-se comumente fake news, você tinha 24 horas para desmentir. Se você desmentisse em 24 horas, ou logo em seguida do programa, você estaria livre de qualquer pena. Isso nós descobrimos durante esses 3 dias que a rádio estava fechada. Na gravação, porque era obrigatório você gravar tudo, né? Então a fita que se tem hoje digitalizada, que está aí no YouTube, na internet, é de boa qualidade, porque eu digitalizei depois a fita, era uma fita de rolo e que foi digitalizada depois. Tinha alguns buracos, né, que como tecnicamente se chama no rádio, dentro dessa transmissão.
E com isso, embora durante a realidade do programa não tivesse sido dito, nós inserimos nesses buracos o texto dizendo difusora, aniversário da difusora em tempo de ficção, era uma coisa assim, dizendo que aquilo não era um programa real, que era um programa de ficção. E com isso, quando os censores chegaram, que escutaram a fita, eram 3 censores que vieram de Fortaleza, eles acharam que aquilo não tinha nada demais. Além disso, que você censurar uma coisa que já passou, que teve comoção depois de 3 dias só na gravação, ficava assim um negócio muito árido, né? Porque o importante do programa foi a sequência que foi pro ar, né? E aí os censores acharam que não tinha nada demais, que as pessoas estavam exagerando. Seu Manuel, deixa eu aqui aproveitar a audiência e a oportunidade para mandar um beijo carinhoso para toda a família Bipmar, tá? Que o seu Manuel é sócio-presidente, fundador da Bipmar. Então tem gente aqui, ó, mandando abraço pro senhor Darcy, Cláudia Chaves, Sandra Maria Pereira, tá todo mundo aqui. Um beijo para todos vocês da Bipmar Telecomunicações. Mandar um beijo para eles, né, seu Manuel? Então, ligadinhos. Muito obrigado pela audiência de todos. Manuel, agora, teve no meio dessa brincadeira, teve um oficial do Exército que pegou um avião, onde ele estava, que depois a difusora teve que pagar esse um coronel, não? Um coronel, sei lá. Era o comandante do Exército. Ele estava no interior do estado, quando escutou a história, ele pegou um avião e veio para cá. Eles estavam em Pinheiro, num churrasco, numa fazenda. Quando começou a rolar a notícia, porque eles diretamente não estavam escutando o rádio, mas começou a rolar a notícia, né? No interior, a difusora, mesmo no AM até Pinheiro, tinha uma audiência muito boa, porque tinha um alcance bom, né? E com isso, ele ficou preocupado, porque tinha invasão, tinha história que o disco voador estava pousado em Campo de Perizes, essa história toda. Aí ele foi ao posto de serviço da Telma, né, no caso, pediu uma ligação telefônica lá para o oficial de dia e pediu que o oficial de dia fretasse um avião para ir buscar ele, porque daqui a Pinheiro ele era o ferryboat, né, e mais 70 km de estrada muito ruim, né? Então, quando ele chegasse aqui, o voador já tinha até ido embora. Então, ele mandou fretar um teco-teco para ir buscar ele lá. E pediu, isso quem me contou foram testemunhas que estavam próximos dele lá, que mandasse a farda dele também no avião, né, porque ele estava sem farda, ele estava num dia de folga, e que o avião sobrevoasse com o oficial de dia que ele determinou para verificar quais eram as condições do campo de perícia do disco voador. É isso que aconteceu. E ele chegou muito zangado na rádio. Imagina, saiu do churrasco de sábado. Olha, para quem está entrando agora aqui pela Rádio Guará na internet, nós estamos entrevistando o seu Manuel Pereira. Seu Manuel foi o responsável pelos efeitos sonoros da Guerra dos Mundos, um episódio que aconteceu em 1971 pela Rádio Difusora AM, que movimentou toda uma população maranhense, né? Que ficaram aflitos com essa invasão alienígena no Campo dos Perizes. Então, uma matéria muito bacana, você pode fazer a pesquisa aí no YouTube, o que foi a Guerra dos Mundos e o que isso gerou. Diz que um desses objetos, seu Manuel, relatos dos jornalistas que estavam colocando aquilo numa veracidade incrível, tinha um formato de cilindro e pelo menos 30 metros de diâmetro. Abre aspas, eu nunca vi nada parecido, dizia o repórter J. Alves durante a transmissão da invasão alienígena. A Rádio Difusora AM teve problemas na transmissão, duvidando da integridade física dos repórteres em campos. Então é aquilo que o senhor colocou. Aí o seu Manuel ia lá, colocava um chiado, né, um efeito sonoro, que aí dava a entender que o repórter dizia que eram interferências alienígenas, né? Aí, de vez em quando a gente entrava com ruído, assim, como se a transmissão do rádio tivesse sido interferida por alienígena, né? Gente, o mais engraçado foi um relato aqui, do próprio diretor da rádio, né, do Fernando Costa, colocou: gente, agora é necessário que falemos com os senhores. Ele entrou ao vivo, né, seu Manuel? Ele falou assim, entrou ao vivo. Ele entrou ao vivo, afirmando que nós poderemos sair do ar a qualquer momento, mas ele colocou: agora é necessário que falemos com os senhores.
Mais do que nunca devemos ter fé e coragem. Imagina, gente, imagina. Então, assim, imagina uma população que já estava aflita, imaginando, pensando, vou ficar sem ver meu filho que viajou, eu vou morrer aqui, os alienistas vão abduzir todo mundo em São Luís. Mas foi muito divertido. E tem alguma coisa, assim, que foi um episódio, Simonel, que aconteceu nesse íntere aí vamos colocar ali, vocês iniciaram o projeto, que vocês acharam que não ia dar certo? Vocês chegaram a desistir, pensaram em desistir? Não, acho que não vai dar certo, vamos esquecer isso. Não, o entusiasmo era muito grande. A gente precisava... Vocês focaram, não vai dar certo. Não, a gente achava que a gente tinha todos os recursos para fazer, né? E gravamos algumas coisas durante a noite, porque não tinha espaço na rádio nem na TV para que se utilizasse o equipamento durante o dia. E nós fizemos tudo à noite, de madrugada, para poder ter os efeitos sonoros gravados, para poder... Eu mesmo comandei a mesa de som, fiquei lá para poder reproduzir na hora certa. O J. Alves tinha um script, ele na verdade não sabia o que ia acontecer. Ele, inclusive, a família dele ficou desesperada, porque isso foi proposital. Quando ele descreve o disco voador se movimentando no campo de Perizes, ele era para dar a ideia que ele tinha morrido mesmo, que tinha explodido tudo, que ele tinha morrido, entendeu? Então, mas a família não sabia, né? Então a mãe chegou, os irmãos ligaram, chegaram lá desesperados por isso, e ele não tinha nem saído do estúdio, né? Tava lá. Gente, é muita emoção, eu imagino. E vocês ficavam rindo? Vocês ficavam rindo? Como é que era a reação de vocês dentro do estúdio? Não, tudo muito sério. Sério? Vocês estavam quase imaginando que isso estava acontecendo. Seguindo o roteiro, rigorosamente. Isso aí a gente tinha assim, uma responsabilidade danada. Foi um planejamento sério, né? Eu tinha 21 anos, né? O restante do... Sérgio Brito, o Fernando Melo. Quem era o locutor? Locutor de cabine era o Rael Filho, que é quem apresentava o programa. Na verdade, a sequência do programa que é muito importante. Por quê? Porque quando eu entrava, de vez em quando parava, né? A difusora tinha uma vinheta que era muito, muito conhecida, que o fato aconteceu, a notícia na difusora, a mais poderosa emissora do Brasil. Toda vez que a gente rodava essa etiqueta, todo mundo ia para o pé do rádio porque achava que tinha acontecido alguma coisa séria. E através dessa vinheta que nós chamávamos a atenção para uma próxima notícia, que era um fake também, né? Era mentira, mas o cientista, não sei da onde, do observatório, tudo inventado, tinha visto os discos voadores seguindo em direção à Terra, né? Era aquela notícia bem, que não tem muito detalhe, mas que tem problema, né? O cara sabia que tinha problema. Isso foi aguçando a ideia de cada um. Seu Manuel, e tem algum fato, algum bastidor ali que o senhor nunca contou pra ninguém? Fala agora não. Nós vamos pro intervalinho rapidinho, vamos aguçar agora a curiosidade de vocês aí do outro lado. Intervalinho rápido, viu? Só pra tomar uma água, já a gente tá de volta, tá bom? Ei, fica esperto! A programação da Rádio Guará volta já. Tá todo mundo convocado! No Maracap tem prêmios pra toda a família. É só R$3 pra levar 3 carrões, uma moto e muito dinheiro. Tem R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio, um mob no quarto prêmio e no quinto prêmio tem um quid, um mob e uma pop. Tem mais 30 rodadas de R$500. Tudo com dupla chance. 3 carros, uma moto e muito dinheiro por apenas R$3. Garanta o seu na banca ou no app e ajude o Hospital do Câncer. Nova Clínica, sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia computadorizada com resultado em até 1 hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova Clínica, Rua Rio Branco 401 Centro, 32320549 ou 999683875. A pandemia de Covid-19 não acabou. Lutar contra essa doença continua em suas mãos. Os cuidados não podem parar. Inclusive, para quem já foi vacinado ou contraiu a doença, sempre use máscara. Aí do jeito correto. Não esqueça a lavagem e do álcool em gel para higienizar as mãos. Conserve sempre um distanciamento seguro. Mantendo os cuidados, você se protege e protege os seus. Assembleia Legislativa do Maranhão. Todos contra o coronavírus.
Encare o desafio, prepare o coração, mergulhe na alegria, escale a emoção. É mais que aventura, é mais que diversão, é muita natureza com a cara do Maranhão. É muita adrenalina, você vai sonhar com isso. Vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso. Valparaíso Adventure Park. Viva essa aventura! O Valparaíso completa 15 anos e você é nosso convidado para comemorar. Dia 17 de outubro tem a energia eletrizante da banda Eva ao vivo. Minha pequena Eva. Fazendo aquele som e botando todo mundo pra dançar. E mais, associado, reserve seu convite gratuito com antecedência na bilheteria do parque e garanta seu lugar nessa festa. Música boa, um mês inteiro repleto de surpresas e experiências memoráveis esperando por você. Valparaíso, 15 anos. Desbrave grandes emoções. Bom, agora que a gente faturou, é hora de voltar ao show. Rádio Guará. Voltando, 10h33, manhã de sábado, 16 de outubro de 2021. E hoje um programa especial, 1 ano do programa Alto Astral no Ar. Estamos com ele aqui, um entrevistado mais do que especial, um amigo querido que eu tenho. Também na companhia do Perecini, que está aqui também, fazer uma entrevista com ele. O responsável pelos efeitos sonoros da Guerra do Mundo. Episódio aí que a Difusora AM, numa idealização de jovens profissionais como o seu Manuel Pereira, de colocar uma invasão alienígena aos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Campo de Períris. Seu Manuel, deixei uma pergunta antes do intervalinho, se o senhor tinha algum bastidor, né, que o senhor nunca tinha contado, para falar aqui para os amigos, né, gente, porque nós temos um nível de amizade com o seu Manuel, então eu quero tirar dele ali tudo que ele pode para o nosso programa de hoje. Tem algum episódio que o senhor nunca contou? Vai lá. São vários episódios que aconteceram, né? Que depois nós soubemos que tinham acontecido também durante a cidade. Mas principalmente que o fato mais importante aqui do programa, que eu acho que não foi contado em detalhes, né? Foi que durante o programa, coincidentemente, isso ajudou muito o programa, eu considero, né? A Esquadrilha da Fumaça, com 6 aviões T-6, que é aqueles aviões que fazem um barulhão, não é como o Tucano, que não faz, que é turbo-hélice, sobrevoaram São Luís porque vinham de Fortaleza e reabastecer em São Luís. O que acontece? Naquela época, os aviões têm uma... como não tinha GPS, a navegação era feita manual, existia no rádio do avião, existia tanto você podia escutar a rádio AM, como você podia navegar na direção da rádio que você estava escutando. Isso chama-se VOR, que é um equipamento que faz isso. O comandante da Esquadrilha da Fumaça vinha navegando de Fortaleza para reabastecer em São Luís, porque eles tinham uma apresentação em Belém do Pará. Tá? Desviaram a rota? Não, eles vinham. Eles tinham que abastecer em São Luís. A alternativa dele era abastecer em São Luís. Mas ele vinha escutando o rádio dele cedo. Agora é muita coincidência, mas. Aí o que acontece? Durante o programa, nós fizemos. Isso estava gravado. Eu fui no aeroporto saber como é que um avião, em caso de emergência, pedia para voltar para o aeroporto, para controlador de voo, para ele voltar. Eu tinha um amigo que era controlador de voo e eu fui para lá e fiquei um dia lá sabendo como é que aquelas coisas funcionavam. Quando ele volta, reabastece em São Luís, decola, ele já vinha ouvindo o programa. Ele ouve a rádio, o avião da Cruzeiro do Sul, piloto pedindo para voltar de emergência, porque ele estava sendo seguido por objetos não identificados. Né? Isso o comandante da Esquadrilha da Fumaça militar escuta, porque ele estava escutando o programa. Escuta isso e volta com a Esquadrilha da Fumaça para São Luís. Né? Claro, porque o avião pedido por de emergência. Por que ele volta? É porque todo o palavreado utilizado era correto, ou seja, posição da pista, posição do vento, velocidade do vento, contra a pressão atmosférica e tudo mais. Com isso ele acreditou que realmente o negócio estava acontecendo. Bom, aí ele volta, quando ele soube que aquilo era uma mentira, ele ficou enlouquecido, mandou chamar o Magno Bacelar, que era o dono da rádio, falecido há pouco tempo, inclusive, viu? Para que
ele ameaçou de quando ele chegasse em Brasília, ele ia dar uma canetada nele, essa foi a expressão dele. E ele ficou muito preocupado com isso, porque ele achava que podiam até caçar a rádio por isso, mas nada aconteceu depois. Então teve ali uma tensão até maior, né? Você imagina, você está escutando um programa falando de disco voador e 6 aviões fazem um rasante em cima de São Luís. Quer dizer, parece que estava encomendado, né? Tudo estava fluindo para ser realmente uma invasão alienígena, né? E na época do regime militar. Sim, você imagina ser irritando esses caras com um negócio desse. Qualquer coisa você já estava preso e comunicava por 30 dias, né? Porque realmente poderia ter tido consequências graves. Poderia ter tido consequências graves por conta, inclusive, desses aviões, né? Da Força Aérea. Eles podiam ter até cobrado porque voltaram, porque fizeram, tudo mais. Ô, gente, é maravilhoso. Mas no final do programa, os locutores confirmaram que era tudo uma brincadeira. Isso foi na mesma hora, né? Terminou o programa e vocês confirmaram como é que foi esse desfecho. Quem encerra o programa, aí entra o Elvis Ribeiro Parafuso, que fez a sonoplastia final, né? Que é, inclusive, aquela música do Odisseia do Espaço, né? Que faz o final, e entra declamando um texto que é originário do programa original, né? Falando que sobre a destruição, e a pessoa está viva, uma delas que vai fazer, e começa a ver o coelho andar, alguma coisa viva se movimentar no meio da tragédia toda, onde os marcianos estão mortos, porque os marcianos foram atacados por uma bactéria que eles não conheciam, então todos morreram. Quando eles desembarcam, encontram essa bactéria que eles não eram resistentes e morrem todos, tá? E assim é o final do programa. Quem fez isso foi grande artista, eu sempre admirei, o Reinaldo Farai, né? Que declamou esse final do programa com um BG que foi feito por Elvis Ribeiro Parafuso. Que bacana, gente. Mas foi aí... o programa sobre a Guerra dos Mundos durou aproximadamente 1 hora. Foi 1 hora, né, de programa? 4? 4 horas. Tem 1 hora de gravação. 1 hora de gravação. Mas a sequência do programa foi inserida durante um programa que durou 4 horas. Entendi. O programa inteiro, vocês ficaram 4 horas. Foi das 7 da manhã a mais ou menos 1 hora da tarde. Que coisa. Manuel, agora, assim, mesmo com as dificuldades de comunicação relativos à época, né, que não tem a facilidade que se tem hoje, essa história tomou proporção nacional. Foi. O país inteiro ficou sabendo dessa brincadeira, tá certo? Vamos falar assim, né? E vocês, quando viram essa proporção toda, como é que vocês se sentiram depois que esse negócio acabou? Na verdade, eu achei que estava todo mundo meio... Demitido. Demitido. Com medo das consequências. Rua. Acho que a gente não queria nem que falasse, sabe? Porque a repercussão foi tão grande. Mas teve uma coincidência também. Para ser... o MEC fez um curso na Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, para as pessoas que eram técnico em radiodifusão sonora. Porque na época, em 72, mais ou menos, foi regulamentada a profissão de radialista, né? E eu fui fazer o curso. Passei 1 ano e pouco na Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, fazendo o curso. E durante o curso, um professor de comunicação da USP entrou na sala e disse: agora eu vou falar de um programa que aconteceu em São Luís do Maranhão. Você na sala? Na sala. Eu estava na sala, eu era um dos alunos da fundação. E ele contou a história inteira, né? Aí eu disse: olha, eu sou um dos produtores desse programa. O cara quase cai pra trás. Nossa! Né? Porque... Que choque a princípio. Como assim? Isso foi muito interessante, porque assim eu fiquei 2 ou 3 anos depois, né, já do programa Não É, ele contar isso como um fato para os alunos que estavam se formando em radialistas, né? Para saber o que aconteceu. Né? Eu acho que todo locutor, né, radialista, tem que conhecer essa história da Guerra dos Mundos. E realmente, por isso que eu falo, é um prazer enorme. Nesse aniversário de 1 ano do programa Alto Astral, a gente receber o seu Manuel aqui, que
participou, projetou, idealizou esse episódio da Guerra dos Mundos aqui no Brasil. Então, seu Manuel, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu estou muito, muito feliz. Eu acho que foi, assim, a máxima do meu programa, realmente, recebê-lo. Se eu contar o que rolou, o que aconteceu, esses bastidores, relatos de emoção mesmo, né? Muito bacana. Muito obrigado, Sheila. Também eu fico muito lisonjeado. Perecini também, que somos amigos há muitos anos e que a gente conversa. Você faz umas festas em Barreirinha boas, faz né? De vez em quando. De vez em quando, sempre. A gente vai rir muito em Barreirinha dessa entrevista aqui. Agradecer também a atenção que a Marise, repórter, que ganhou um prêmio, inclusive com uma reportagem que ela fez de uma entrevista comigo, né? Verdade. E ela está escutando o programa porque ela inclusive pretende fazer um documentário e tudo mais. Eu posso até apoiá-la, já falei para ela sobre isso, para que a gente possa contar essa história até em mais detalhes para as gerações futuras, né? Exatamente, esse episódio não pode ser esquecido, a gente tem que propagar realmente, porque foi um acontecimento, gente. Parou São Luís, fechou o centro histórico de São Luís. Assim, exército batendo, querendo fechar, eles poderiam perder até a concessão de rádio. Então, assim, foi realmente tenso, né? Perigoso. Foi perigoso. E depois, vocês eram entrevistados, como é que tinha isso? Como é que ficou a imagem de vocês? Foi, inclusive a produção do Jô Soares, quando foi feito os 40 anos, que a Universidade do Maranhão lançou o livro, eles convidaram. Eu não quis, eu declinei da entrevista porque tinha uma polêmica entre os produtores, né, de quem fez isso, quem fez aquilo. Achei que não compensava se discutir sobre isso, né? Perfeito. Mas eu achei que a repercussão foi assim, inesperada realmente, né? Você faz então quase que o senhor for parar na poltrona do Jô Soares. Foi. Mas já vi outras entrevistas que se deu no próprio G1 lá em 2011, também tem uma entrevista. Eu vi da do G1. Aí se gerou muitas polêmicas, porque apareceram inclusive pessoas que nem tinham participado, nem estavam próximos do programa e passaram como autor. Aí apareceu vários, né? Mas os autores mesmo, seu Manuel, vamos lá, vamos dar nome aos bois, né? Quem participou, quem idealizou, foram quem? O repórter, eu, que inclusive durante a gravação aparece ele me chamando de Pereirinha, que era o Fernando Costa. Fernando Costa era o diretor, mas ele não sabia dos detalhes. Ele só sabia que a gente ia apresentar o programa, porque se ele soubesse, ele entra ao vivo depois. Né? E ele só soube. É por isso que ele entra ao vivo lá, para poder amansar as coisas, porque o negócio já estava repercutido, era na cabeça dele. Mas ele não sabe. Fernando Melo, que era um talento muito grande, gostava de aprontar, fazer esses detalhes, essas coisas, fazer roteiro, inclusive ele era muito bom nisso. E o Sérgio Brito, como repórter, que já tinha publicado uma reportagem anteriormente. O livro foi baseado numa primeira da reportagem do Sérgio Brito, que fez contando o programa, que tem algumas divergências, algumas coisas ali que, né, foi esclarecida depois, porque a gravação do programa eu guardei durante 40 anos. Eu doei a gravação para o Mavan, porque acho que eles são a instituição adequada para guardar a história, perfeito, né? Perfeito. E para reproduzir essa fita e digitalizar como está na internet, que o próprio Mavan também fez uma digitalização da mesma gravação. Basta procurar o Mavan, que tem lá todos os detalhes, inclusive tem outras reportagens de pessoas testemunhas disso, que estavam em Pinheiro, quando o comandante veio para cá, né? E essa digitalização só foi possível porque o gravador da rádio tinha um detalhe, tinha um defeito. E como eu guardei a fita, eu comprei um gravador antigo e reproduzi o defeito para poder digitalizar a fita. Porque qualquer pessoa que pegar a fita da forma como está, não consegue ouvir. Entendeu? E aí eu fiz isso. Como era técnico, era experiente nisso e tudo mais, eu fiz isso e digitalizamos a fita e está preservada agora. Falando em experiência, falando em telecomunicações, seu Manuel, vamos falar um pouquinho agora da Bipmar Telecomunicações, que o senhor é sócio fundador, né? Essa empresa já está quantos anos no mercado, a Bipmar? Quase 40 anos, mais ou menos. Fale um pouquinho, vamos falar pra gente que a família Bipmar está toda aqui no Minha Live, no Sheila Guedes Perecini. Vamos falar um pouquinho da Bipmar? A Bipmar é uma empresa de telecomunicações, né? O objetivo principal deles é de telecomunicações que se chama-se Missão Crítica.
ou seja, os equipamentos que a gente usa são equipamentos de alta performance, os equipamentos que a polícia usa são criptografados para que você não possa invadir, e seu equipamento é altamente resistente, que pode até levar um tiro, tá certo? E pode continuar falando, né? Então, isso chama-se missão crítica no mercado internacional. Equipamentos para descarregar combustível, portos, né? Tudo isso, essa é a especialidade da empresa e é muito conceituada. Eu até me orgulho disso, porque a própria Motorola, nós somos reconhecidos pela Motorola nos Estados Unidos, não é só Maranhão é só um lugar, né? Porque o prestígio que a gente tem é fora daqui também, né? Somos comumente consultados para resolver alguns problemas técnicos até fora daqui, São Paulo, em Brasília agora também, e parece que ser uma empresa parece ser uma empresa pequena do Maranhão, mas tem performance, tem um know-how grande, né, Perecini? E são grandes clientes, né, que vocês têm no mercado. Sim, muitos. Mateus, tá certo? Todo mundo que precisa de comunicação ponto a ponto, que são os rádios e tudo mais. Novas tecnologias mais recentes, rádio POC, outros rádios que as pessoas nem conhecem ainda, já estão aí no mercado, já estamos colocando isso no mercado aqui. Então você que está precisando de rádio, de comunicação, tecnologia, Bipmar Telecomunicações, está aqui seu Manuel Pereira, que além de ter uma bagagem histórica, né, da Guerra dos Mundos, é um grande empresário, é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu admiro, né, Perecini? Vamos falar um pouquinho da pessoa do seu Manuel Pereira, porque realmente, gente, uma pessoa encantadora, além de ser um homem muito inteligente, é nosso amigo, né? Então, assim, parabéns mesmo por tudo que o senhor fez, o que o senhor faz. Eu tenho certeza que o senhor fará ainda. Que o senhor é uma pessoa, inclusive, lá em Barreirinha, eu sei das ações sociais que o senhor faz também, que é assim, que a gente tem que parabenizar, que eu acho que não é todo mundo que tem essa visão, e o senhor e Franci também, que eu quero mandar um beijo carinhoso. Amo você, Franci. Vocês são pessoas realmente do bem, que fazem e acontecem. Tem histórias para contar, e são histórias que a gente fica, né, ouvindo e a gente não se cansa. Inclusive tem um fato muito interessante. Eu faço aniversário dia 30 de outubro e minha mulher Franci faz aniversário dia 31, e na época que ela acho que fazia aniversário, o aniversário dela foi cancelado por causa do programa. Ela deve ter adorado esse presente grego que ela ganhou, né? Até hoje me cobra. Então, quer dizer, até o aniversário, né, foi perdido por conta da Guerra dos Mundos. Foi suspensa sumariamente. Sumariamente, claro, uma invasão de alienígenas. Como é que eu vou comemorar o meu aniversário? Ainda mais a Franci, que adora, é festeira. Perecini, e aí? A falar do seu Manuel Pereira, de tudo? Foi muito gostoso escutar o Manuel falar sobre esse tema, né? Foi divertido. Eu sou suspeito para falar do Manuel, tenho uma verdadeira admiração. Sou cliente da Bipmar, né? A Cida está ouvindo aí. Tá aqui com a gente. Está dizendo que é meu orgulho, está dizendo que o seu Manuel, meu orgulho é meu pai. Daci está colocando aqui. Foi muito gostoso participar dessa entrevista. Ó, a família Bipmar, seu Manuel tá pedindo um salve. Olha lá, ó, seu Manuel tá aqui, ó, mandando um abraço para todos vocês. Ai, seu Manuel, que bom, que bom. Então vamos deixar um recadinho aí para as pessoas, seu Manuel, sobre fake news. Que as pessoas realmente, a rádio, televisão tem esse poder, né? De criar coisas, criar ilusões. As pessoas têm que ficar atentas, né? Que às vezes uma notícia não é tudo aquilo que está sendo transmitido ou falado, não é não? Eu combato muito fake news. Eu acho, apesar de eu ter feito esse programa na época da irresponsabilidade da idade também, né? E da época, eu acho que a fake news é muito prejudicial a todo mundo, né? Eu inclusive, tenho uma técnica muito, muito rápida de você pode aprender a consultar quando você vê uma notícia que você tem dúvida, né? Isso é muito fácil de ser consultado. Embora eu tenha meus 71 anos, né? Eu sou muito ligado à nova tecnologia. Eu mudo antes de qualquer um outro, porque eu prefiro mudar antes do que ficar com vergonha depois, né?
o velhinho que não sabe fazer nada e tal, tudo mais. Eu fui o primeiro a chegar no aeroporto com o meu celular e apresentar o cartão de embarque. A fila parava para ver, né? Então, ninguém sabia o que era isso. Todo mundo com o papel na mão e eu com o celular na mão, né? Chegou uma vez um cara disse, mas se a bateria do seu celular acabar? Disse, não vai acabar. Não acaba. Não vai pensei acabar. Nisso já. Então eu acho que as pessoas têm que evoluir junto com o tempo. Não adianta ficar reclamando. A inovação é uma coisa permanente, ou seja, não reaja a ela porque ela vai acontecer, né? Então é preciso que você esteja sempre atento a isso. E não é porque você é mais velho, porque você não é do tempo disso, do tempo daquilo, que você não possa aprender. Pode sim. Né? E notícias falsas são uma coisa muito fácil de ser identificadas pela pujança que a notícia vem para você, né? A tragédia que aquilo ali dá para você desconfiar. Então isso é preciso estar muito atento e vamos combater sempre. Verdade, verdade. Perecini, considerações aí dessa entrevista, desse evento, né? O Manuel já falou tudo que tinha que falar. A gente vive em constante evolução e todos nós temos que acompanhar isso, né? O resumo da sua fala é essa, né? O mundo vive em evolução, você tem que acompanhar e estar atento a tudo isso. Na época da Guerra dos Mundos, era extremamente impossível você detectar uma fake news, né? Tanto é que a história tomou a proporção que tomou porque era difícil, né? Hoje isso não aconteceria de jeito nenhum. Nós mesmo que estávamos produzindo o programa achava que aquilo ali, poxa, mas por que tomou essa proporção? Que é um negócio óbvio que era, mas na verdade você não tinha como comprovar ou não a veracidade disso. O que hoje você tem meios rápidos de detectar notícias falsas e é isso. Depois dessa polêmica toda que houve as discussões do Zoom pela rua depois do programa, a gente dizia o seguinte: se o mundo tivesse acabado, não tinha esse problema. Verdade. Ai, seu Manuel, é um prazer enorme, eu estou muito feliz, agradeço a sua presença hoje aqui no programa Alto Astral, é uma honra recebê-lo, é uma honra contar essa história, contar esses bastidores de um fato ocorrido lá em 1971, gente. Esse ano completa, dia 30 de outubro de 2021, completa 50 anos de um episódio que mexeu com toda a população maranhense. Então vocês imaginam, exército, as pessoas falando em morte, falando em despedir do seu familiar porque eu ia ser abduzido. Foi um acontecimento. E tá aqui, ó, seu Manuel Pereira, e nesse dia especial de 1 ano do aniversário do programa Alto Astral, contando detalhes porque ele foi o responsável pelos efeitos sonoros desse que foi um episódio que marcou a rádio brasileira. Seu Manuel, muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua entrega. Eu sei que o senhor ama isso aqui, é um veículo que o senhor tem como paixão. A comunicação, eu acho que está inerente, né, ao senhor. Mas eu sei que o senhor ama, eu sei que o senhor ama também relatar o que aconteceu. Eu acho que isso daí tem que ser relatado. Vamos torcer para que dê certo o documentário. Pode contar comigo, precisar também, eu estou aqui para ajudá-lo. Então, assim, vamos colocar isso para frente, não vamos deixar que essa história morra, que essa história acabe, a gente tem que propagar para que essa geração de agora saiba que isso aconteceu numa época que não existia tecnologia, numa época que não existia o WhatsApp, essa criançada de 20 anos, 10 anos, que eles saibam que tudo pode ser feito, né? À medida do possível, quando a gente quer um objetivo, a gente consegue fazer as coisas. Parabéns! Obrigada de coração, tá? Obrigada mesmo, estou muito feliz. Obrigada a vocês também, que somos amigos, a gente conversa muito sobre isso, pela amizade, pela oportunidade também de falar. Quero também, já que você falou das pessoas mais novas, e meu filho mais velho, o Pablo, mora aí, mais velho não, porque Daci é mais velho do que, né? Mora em Washington, e meus netos, 3 netos, eu mandei o link para ele, para que eles ouçam o rádio, para conhecer a história, porque acho que não sabem exatamente. Aí eles pela primeira vez eles estão vendo assim o relato do próprio avô contando, né, a história. Nossa, olha, o link vai estar no YouTube também. Então vou mandar um beijo para toda a família Pereira. Vamos lá. Daci, tem que mandar um beijo para Daci, não podemos esquecer da Daci, que é minha amiga pessoal.
Te amo, amiga. Pablo. Beijo, Pablo. Beijo também pro André. André. Patrícia. Ixi, Manuela. Eu tô ajudando seu Manuela. Manu. E um beijo carinhoso pra minha amiga também, Franci, né? Exatamente. Franci, um beijo carinhoso. A companheira de todo dia. A companheirona mesmo, aquela que, ó, tá ali do lado. Perdeu o aniversário, mas não perdeu... Mas não perdeu o marido, não, ela continua amando. Obrigada, seu Manuel, bom final de semana. Obrigado a Rádio Guará também, que somos parceiros, né? Verdade, vocês fornecem a internet aqui através da Bipmar Telecomunicações, né? E somos parceiros nisso aí, muito obrigado a todos. Bacana, bom final de semana e a gente se vê em Barreirinha, né? Ai, bom demais, gente. Oh, que prazer enorme, viu? É um prazer enorme falar de um acontecimento histórico, né? Que marcou uma população, marcou uma geração, marcou uma década muito importante. Gente, eu vou para um intervalinho rápido, tempo de eu despedir aqui do seu Manuel, mas já tô de volta, porque ainda tem mais um ano de comemoração aqui do programa mais alto astral desse planeta. Claro que eu tô falando do programa Alto Astral comigo, Sheila Guedes. Então fica comigo, o intervalinho é rápido, tá? Pela PK. Ei, fica esperto! A programação da Rádio Guará volta já. Tá todo mundo convocado! No Maracap tem prêmios pra toda a família. É só R$3 pra levar 3 carrões, uma moto e muito dinheiro. Tem R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio, um mob no quarto prêmio e no quinto prêmio tem um quid, um mob e uma pop. Tem mais 30 rodadas de R$500, tudo com dupla chance. 3 carros, uma moto e muito dinheiro por apenas R$3. Garanta o seu na banca ou no app e ajude o Hospital do Câncer. Você que deseja ser aprovado no Enem e na UEMA, venha para a revisão do Instituto Albert Einstein e garanta sua vaga na universidade. Nosso foco, disciplina e conteúdo com vista à sua aprovação. Faça a diferença. Juntos buscaremos sua aprovação. Seja bem-vindo à família Einstein. Estamos localizados ali no Dal Plaza Center Coab. Telefone 3269-0520. WhatsApp 987364973. A pandemia de Covid-19 não acabou. Lutar contra essa doença continua em suas mãos. Os cuidados não podem parar. Inclusive, para quem já foi vacinado ou contraiu a doença, sempre use máscara. Aí do jeito correto. Não esqueça a lavagem e do álcool em gel para higienizar as mãos. Conserve sempre um distanciamento seguro. Mantendo os cuidados, você se protege e protege os seus. Assembleia Legislativa do Maranhão. Todos contra o coronavírus. Arca Móveis,